Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Temos a oportunidade nessa noite de louvarmos ao Senhor. Não quero me estender demais. A mensagem aqui dá para a gente meditar até meia-noite, né? Que é o horário que os irmãos têm que estar em casa. Amém? Amém. Queridos, abra suas Bíblias em Isaías, capítulo 9, exatamente fazendo menção ao último canto aqui, ao último cântico que cantamos aqui na igreja. Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Amém? De sentar em nome de Jesus. Feliz demais por essa oportunidade e mais feliz ainda por rever meu amigo e irmão, né, irmão Kleber. E quero ser breve nessa mensagem. Não tem como fugir do tema, né? O tema está proposto aí. Nós estamos à véspera do Natal, né? Então, achei conveniente falar alguma coisa a respeito. Hoje foi comentado algumas coisas no grupo da família. É um aglomerado, né, de opiniões e divergências acerca da data, de religiões. Então, é um grupo ecumênico, na verdade, grupo de WhatsApp ecumênico. Mas a gente não entra muito em detalhe, até porque, né, uma data tão considerada especial assim para a família, né, não é bom, né, e causar intriga já numa noite como essa. Mas então, achei oportuno trazer a mensagem para a igreja, né? E o tema proposto para a nossa meditação nesta noite é: se vamos falar de Natal, que seja bíblico. Amém? Se vamos falar de Natal, que seja bíblico. E quando eu faço menção a isso, eu me refiro à igreja, aos cristãos, aos filhos de Deus que se reúnem para isso, né? E como essa é uma noite de festividade em praticamente todo o mundo, e mesmo que muitos de nós consideremos todo o contexto histórico, né, que envolve Natal, e quando eu falo de contexto histórico, eu me refiro ao seu surgimento, né, à sua origem, lá como uma festividade pagã, em adoração ao Deus Sol, e depois aí como é que eu posso falar assim, a maquiagem feita, né, por Constantino aí, depois inserindo no meio cristão, enfim, a gente que sabe disso. Nós sabemos também que essa não é a data, né, que realmente de nascimento de Cristo Jesus. Então, mesmo que a gente considere tudo isso, a gente acaba não fazendo menção a isso, não podemos negar que estamos muito envolvidos por esse movimento, né? Todos nós estamos envolvidos. Se não tivéssemos esse envolvimento, não estaríamos aqui hoje reunidos e muitos de nós, né, com compromisso logo após o culto aí para reunir com a família, enfim, comemorar essa festividade aí, né? Ou seja, o espírito do Natal nos envolveu, não é verdade? Acabou nos envolvendo. Sempre se fala acerca disso, né? O espírito do Natal. E como Jesus ainda não voltou, como ainda não fomos arrebatados, né? Para quem acredita em um arrebatamento secreto, o que devemos fazer nesse tempo de festividade? Qual a orientação da Bíblia acerca do nosso envolvimento com esse cenário? E eu não tenho receio de falar esse cenário marqueteiro, né, que é nos dias atuais. Bom, considerando aqui que estamos ministrando para o povo de Deus, para crentes, a orientação bíblica é, primeiro, não abrir a mão da verdade. Considerando que estamos falando para salvos, a orientação bíblica é não negociar a palavra de Deus.
Né? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Não abrimos, não negociamos isso. Considerando que estamos falando com regenerados, a orientação bíblica é para que guardemos o nosso coração. Coração esse regenerado, um novo coração, como diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Então, neste tempo, nesse agora final de ano e fazendo menção ao Natal, fala-se muito em amor, em fraternidade, muitas pessoas aí praticando filantropia, até mesmo para a remissão dos seus pecados, ou melhor dizendo, né? Pratica-se boas ações a fim de atrair energias positivas, né? Porque afinal de contas o ano não foi tão bom assim. E de repente, fazendo ou praticando uma boa ação agora, quem sabe o ano que vem, né? Esse Deus olha para nós com mais misericórdia, né? E abre as portas e melhora para nós o nosso cenário, o nosso contexto aí. Então, algumas pessoas pensam dessa maneira. E esse cenário de explosão de sentimentos, né, e eu falo isso porque, né, as pessoas estão se abraçando, se perdoando, familiares se reencontrando. Hoje mesmo o Vitor ficou surpreso, né, o menino que trabalha comigo, chegou lá no WhatsApp dele a mensagem do pai dele. Ele tomou um susto, falou, meu pai? Ele falou, fiquei até com medo de abrir a mensagem agora. Eu falei, mas por quê? Ele, porque eu e meu pai estamos brigados. Mas é o momento. As emoções estão à flor da pele, né? A data proporciona isso, ela faz-nos externar esse tipo de sentimento, né? Colocar para fora, e ele ouviu o áudio e parece que era um convite para passar a festividade da virada com o pai dele, e ele ficou muito feliz, então, né? Não deixa de ser proveitoso, né? E nesse ambiente, né, de explosão de sentimento, de reciprocidade, de relacionamentos familiares reatados, né, como foi o caso do Vitor, é nesse momento, nesse contexto, que dois personagens disputam lugar no coração da humanidade. Dois personagens. Papai Noel e Jesus. Né? Há um grupo enorme que, apesar de a festividade, o Natal, não tem nada a ver com a data, nem nada disso. A Bíblia nem manda celebrar nascimento, mas a gente faz muita menção a Jesus. Em outros lugares, sequer falam de Jesus e falam do Natal. Então são dois personagens. E quando eu falo personagem, querido, eu me refiro a eles dessa forma porque, indubitavelmente, esses dois personagens que eu me refiro, eles são criações humanas, a fim de promover o comércio e encher o coração, o bolso daqueles que sequer fazem questão de entender o maior ato natalício na história da humanidade. E que ato é esse? É o Verbo se fez carne. E por que eu falo personagem, me referindo a Jesus dessa maneira? Porque Papai Noel a gente sabe que não existe. Amém? E esse Jesus comentado neste tempo, esse Jesus propagado neste tempo, infelizmente, ele não é o Jesus da Bíblia. Não é. Por isso eu me refiro a ele como um personagem. Assim como Jesus, que é produto de consumo nessa época do ano, também não existe. Porque o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, quando é manifesto, ele não movimenta o comércio. Quando Jesus se manifesta, ele traz salvação. Quando Jesus se manifesta, ele traz transformação de vida. Quando Jesus se manifesta, é claro que pode haver aí a consequência, ele não faz com que a família se reúne para trazer pratos diferentes e deliciosos, e depois, né, todo mundo se alegrar e depois cada um ir embora. Quando Jesus se manifesta, ele traz arrependimento, ele traz reflexão. É claro que ele traz alegria aos corações, mas alegria ao coração daquele que antes se arrepende. Ao coração daquele que antes reconhece Jesus como seu Senhor. Aí sim, aí tudo é festa. Porque agora somos alvo do amor de Deus. E esse é o papel da igreja, meus irmãos. Esse é o papel da igreja, explanar essa verdade.
Reúna a sua família, confraternize com seus amigos, porém jamais permita-se demover da sua mente esta verdade, a verdade de Deus revelada aos nossos corações, a igreja. E eu não vou entrar aqui em questões, por exemplo, ornamentais como árvore de Natal e pisca-pisca, enfim, isso aí nem adianta bater cabeça com isso, porque você vai arrumar briga com muito crente, e crente velho até. Você vai arrumar briga. Né? Porque a gente agora tem desculpa para tudo, e essa não é o papel. Não é o papel da mensagem, não é o motivo principal. O papel é abrir a nossa mente para o verdadeiro significado deste tempo. Vamos falar sobre deixar as emoções de lado e colocar em evidência a palavra de Deus. De colocar Jesus no seu devido lugar, no trono que lhe é devido. E toda a verdade relacionada à sua natureza e propósito. Esse é o papel da igreja. E nesse tempo de festividade, muito se fala-se em nascimento, não é? Jesus nasceu. E aí até traz novamente a imagem daquele menino na manjedoura. Porque é nascimento, de fato é isso que a palavra Natal significa. Nascimento. E aí quando você pergunta para as pessoas, o que aprendizado você tira disso? Aí as pessoas vão dizer, é que assim como Jesus nasceu, ele trouxe amor, então também nós devemos amar uns aos outros. Então vamos nos amar. O Natal é isso, é o amor. O amor está no ar. Né? E ainda que não haja uma ordenança bíblica para essa celebração, esse é o tema para alguns. Jesus nasceu. E colocam em evidência essa figura desse menino, né? Então, vamos espalhar o amor. Mas eu quero falar, então, do nascimento. Por isso o tema é, já que vamos falar de Natal, então que seja bíblico. Porque, sim, Jesus nasceu. Amém? Mas não é somente isso. E uma conclusão desconexa à Bíblia não causa o efeito transformador que ela deveria causar. Não causa, senão acabamos ainda condicionados ao movimento simplesmente da festividade, da troca de presentes, da reunião de família. Quando falamos Jesus nasceu, o que tem que haver em nosso pensamento é o que isso envolve, o que isso traz para nós, o que de fato a Bíblia agrega para as nossas vidas com essa informação. Porque, como festa religiosa, nós já sabemos, o Natal é comemorado desde o século IV pela Igreja Ocidental e desde o século V pela Igreja Oriental. Só que, se falarmos dos nascimentos de Jesus, há 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta já havia anunciado. Ele disse, o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Isso não é fazer menção simplesmente ao nascimento por si só. É uma profecia, e observe que a profecia ela está no verbo presente, ainda que seja um nascimento futuro. Porque na mente de Deus isso já havia se concretizado. É uma profecia que faz menção ao nascimento, ou melhor, à encarnação do Deus vivo. Não é simplesmente Jesus nasceu. É o verbo se fez carne. Meu irmão, você entende o quanto isso abrange na nossa vida? O entendimento acerca desse feito, querido, o que ele traz de compreensão para mim? No verso 14 do capítulo 7, o profeta já havia dito que este menino nasceria de uma virgem e seria o Emanuel, que segundo o evangelista Mateus é Deus conosco. Deus conosco. É Deus no meio do povo. Deus no meio da sua criação. E é claro que, a priori, o nosso coração já se enche de alegria, porque até então, né, para muitas religiões, Deus só fica lá no seu lugar, no seu trono, distante dos seus servos. Mas não
o nosso Deus. Não o Deus que manifesta a sua graça. Não o Deus que olha com misericórdia para o seu povo. Não esse Deus. Jesus nasceu, sim. E diz em Gálatas capítulo 4, verso 4. Chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo. E aí podemos ter alguma conclusão a respeito disso. Porque é para isso que serve a palavra de Deus, amém? Nos levar a uma reflexão. Enquanto alguns dizem, Jesus nasceu, é Natal, amém, vamos reunir e confraternizar. Para o verdadeiro cristão é, Jesus nasceu, e o que ele traz com isso? E podemos afirmar, numa simples reflexão, primeiro, que um mundo de trevas foi iluminado. João capítulo 3, versos 19 e 20. A luz veio ao mundo. Por que a luz veio ao mundo? Porque o mundo está em trevas. Uma outra conclusão muito simples que podemos ter, a partir de uma pequena reflexão, é que um coração em trevas foi iluminado. Se Deus enviou, testifica também a pré-existência desse ser. Cristo não passou a existir depois de sua manifestação em carne. Deus, Filho, né, o Filho do homem, ele não está condicionado a esse tempo nosso, esse tempo quantitativo, onde para muitas pessoas só está limitado a essa compreensão de espaço-tempo. Não. Para a verdadeira igreja, nós temos relato da existência de Deus desde antes desse tempo, lá na eternidade. Era um Deus que já tinha na sua mente um plano de resgate. Era um Deus que lá na eternidade já manifestava o amor pelos seus. E foi lá na eternidade que ele estabeleceu esse plano. Foi lá que ele determinou que viria em favor dos seus. E quando Isaías diz, um menino nos nasceu, mostra a humanidade desse Deus. Quando o texto diz, um filho se nos deu, está dizendo que este filho não foi gerado nesse tempo. É que esse filho já existia lá. Ele só nos deu. É por isso que ele foi enviado. Para mim, enviar pastor Eliezer lá para a sede, ele já tem que existir. Não é verdade? Ele já tem que existir. Ele não pode nascer lá na sede e dizer que foi enviado. Ele gerou lá. Ele tem que existir antes desse tempo. Foi assim com Jesus. Por isso que diz, Deus enviou. Ele já existia na eternidade. Ele já existia porque somente aquilo que existe pode ser manifestado, ou seja, tornar-se visível. Cristo não deixou de ser o que sempre foi. Ele sempre foi e sempre será o Filho de Deus. E sempre foi e sempre será também o próprio Deus. Jesus nasceu. Amém. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Um menino nos nasceu. Implica diretamente que havia um nascimento físico do Messias. Ele não seria um espírito ou um fantasma, como mesmo no início da igreja havia aquela briga, né, de Jesus ele não é carne, ele não é isso. Não, desde esse tempo já existia essa confusão, mas a Bíblia afirma categoricamente, João capítulo 1, a partir do verso 14, ele diz, olha, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E ele se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Viu só que falar que Jesus nasceu vai muito mais além da nossa compreensão? Vai muito mais além da nossa compreensão.
Se Cristo não veio na forma humana, meu irmão, tampouco poderia ter nascido de mulher. Se Cristo não nasceu de mulher, tampouco poderia ter nascido de qualquer outra maneira e ser ao mesmo tempo homem. Mas vindo à plenitude do tempo, diz a palavra do Senhor, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Deus, a fim de cumprir um propósito estabelecido nele, que é resgatar a sua criação, restaurar o relacionamento, ele se submete à sua criação. Mas para isso ele não poderia vir de qualquer maneira. Ele vem na mulher, quebra o DNA do pecado. Ele santifica o ventre de Maria para que o Filho de Deus fosse concebido. Meu Deus, ficar pensando nisso parece que dá um nó na cabeça, né? Como que pode? Ele poderia ficar lá no lugar dele e continuar regendo todas as coisas na mesma perfeição. Mas esse Deus, ele busca um relacionamento íntimo com os seus. Um relacionamento íntimo. Uma identificação, uma entronização. E o Logos, o Verbo, a palavra de Deus se fez homem. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio como segundo Adão, representante da humanidade redimida. Sim, Jesus nasceu para salvar o seu povo. Ou seja, existe um propósito nesse nascimento. Existe um propósito. Querido, quando nos reunirmos hoje com nossos familiares, amigos, eu não sei para onde você vai, mas acredito que vai reunir, ou não sei, vai ficar em casa, tem tudo, né? É individual, cada um faz a sua programação, mas não podemos esquecer que ele não é um nascimento a fim de simplesmente, né, como já está, estabelecer uma data comemorativa, não. Existe um propósito, e esse propósito é o resgate, é a salvação do seu povo. É para salvar o seu povo, é para buscar os que se haviam perdido. Em Lucas capítulo 19, verso 10, ele veio para dar vida, disse Jesus, e vida em abundância. É necessário, queridos, entendermos que se estamos aqui nessa noite, se estamos adorando esse Deus, é que já podemos desfrutar parcialmente dessa promessa para nós. Lembra que o pastor Cleiton falou na mensagem? Ele falou aqui e falou lá também, né? Foi a mesma mensagem. Quando Jesus fala, todo aquele que crê nele, ele diz que tem a vida eterna. Ele não diz terá. Ele não diz terá, ele diz que tem. É uma promessa e ao mesmo tempo já é um cumprimento da palavra de Deus. Então já podemos desfrutar. Se Jesus nasceu para nós, já podemos desfrutar dessa vida eterna. O Natal, com certeza, é um evento que mobiliza toda a humanidade, que movimenta o comércio, que reúne família, que revemos amigos e que preparamos banquete, que fazemos, algumas vezes, né, externar os nossos dotes culinários, como foi lá em casa, o caso do Vitor, né, que eu nem sabia que ele cozinhava. Até ele cozinhou, né, o momento proporcionou isso, que estão ocultos em nós, mas somos cristãos, e para nós, Cristo nasceu, cumpriu a vontade do Pai, mas também morreu, e para me religar a Ele de novo, mas também ressuscitou para me dar a vida eterna. Eu sei que existe um monte de Jesus sendo pregado por aí. Pastor Cleiton falou na pregação, falando de Bartimeu, né? Existiam vários Jesus na época. E Bartimeu, para diferenciar o Jesus que ele ouvia, daquele que ele identificou, ele disse, Cristo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você vai ouvir aí muitas reuniões falando desse Jesus. Jesus que nasceu, que trouxe esperança para a humanidade, né, que faz a família reunir, mas esse Jesus é incompleto se não abordarmos tudo isso que está relacionado ao seu nascimento. Ele veio para que tenhamos vida,
e vida em abundância. Foi isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o nosso Natal seja voltado para essa reflexão. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.